Agora a irmã deu um relato aqui muito sério. Ela espancou o filho. Isso é muito sério. Como eu gostaria de gritar isso dentro de cada casa do Brasil. E agora eu quero ver aqui quais foram as perguntas que chegaram para que nós possamos responder aqui algumas perguntas, certo? Chegaram aqui várias perguntas, não é? Várias perguntas. Primeira pergunta. Boa tarde, a paz do Senhor. Eu queria que me respondesse uma dúvida. Eu pequei contra meu marido, adulterei, e não foi só uma vez, mas eu me arrependi. E agora eu estou disposta à reconciliação do casamento e nós estamos conversando. Ele já me deu uma chance, mas ele não voltou ainda. Eu queria saber, pastor, se pastor orar por nós. E se a gente... É porque assim, ele está meio ainda confuso. Dá uma palavra aí, pastor. Bom, eu entendi o que a irmã disse. A irmã traiu o esposo e ele não voltou ainda, apesar de, parece-me que ele liberou perdão a ela. Veja só, eu vou repetir o que eu já disse aqui algumas vezes. Toda vez que nós tratamos deste assunto, não é? Toda vez que nós tratamos desse assunto da separação, esse assunto do divórcio, sem dúvida alguma, uma traição, um adultério provoca feridas emocionais profundas, envolve família, filhos, sogro, sogra, pai, mãe. E aí, quando o casal tenta resolver essa questão tão complexa sozinho, sozinha, dificilmente eles conseguem chegar a um bom termo. Por isso eu aconselho, irmã, que você busque ajuda, busque ajuda de um amigo, de um casal de amigos que sejam mentores, pais espirituais, porque de outra forma dificilmente vocês vão conseguir vencer, triunfar, prosperar nesse problema sério, ok? Próxima pergunta. José, a paz do Senhor Jesus, como faz tempo que eu não consagro, como que eu faço para jejuar e consagrar em favor da minha família? Muitas pessoas entendem o jejum como um sacrifício que se faz para que Deus nos ouça. Primeiro eu quero dizer para você que Deus nos ouve não por causa do sacrifício que nós fazemos, mas por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Então, Jesus já se sacrificou por nós na cruz do Calvário. Esse é um ponto. Agora, por que nós jejuamos? Para mortificar a carne e se tornar mais sensível, para ficar mais sensível para ouvir a voz de Deus. Então, quando eu jejuo, eu estou mortificando a minha carne para me aproximar mais de Deus, para ouvir com maior clareza a voz de Deus. E a partir aí do ouvir a voz de Deus, eu entender sua vontade plenamente para a minha vida. É simples assim e eu espero que meu querido tenha entendido. Bom, próxima pergunta que nós vamos ouvir aqui. Rapaz, como eu posso lidar com o segundo casamento e meu filho adolescente, meu marido atual, eles não se entendem? Então dentro de casa às vezes está uma guerra e eu fico dividida. Olha, todo casamento que envolve alguém que trouxe do outro relacionamento um filho ou uma filha tem as suas complicações, Como lidar?
primeiro tem que lidar com discernimento, sabedoria e equilíbrio emocional. Segundo, tem que colocar isso diante de Deus em oração. E terceiro, é sempre bom você buscar ajuda, não só você, mas você e o seu marido, buscar ajuda. Vocês são discipulados, vocês têm mentores, vocês têm conselheiros. Gente, não tem como ser diferente. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros e de conselhos há sabedoria. Então nós precisamos de conselheiros, nós precisamos de mentores, nós precisamos de pessoas que nos ajudam. Nós precisamos de pessoas que nos ajudam, tá? Nós precisamos de pessoas que nos instruem, pessoas que nos acompanhem nas nossas batalhas e nas nossas lutas e dificuldades. Próxima pergunta. Pastor, bom dia, boa tarde. A minha pergunta é: eu sou casada, mas passo pelo deserto com meu esposo dentro de casa. O meu esposo é viciado no Face e, assim, em pornografias. Qual seria a minha posição sobre isso? Pastor, me chamo Silvia. Olha, a mulher precisa, vez ou outra, ter uma conversa difícil com o marido, certo? Ter uma conversa difícil. Infelizmente, a maioria dos casais não falam, não conversam, não colocam na mesa o que precisa ser tratado. E a falta de diálogo no casamento é a causa porque muitas questões não são tratadas, muitas questões não são resolvidas. Por isso, meu conselho a você é chamar o seu marido para uma conversa difícil, principalmente se ele é evangélico, se ele é membro de uma igreja, se ele lê a palavra, se ele ora. Se bem que eu sempre tenho dito que quem ora não peca e quem peca é porque não está orando. Então chama o seu marido para uma conversa difícil e que haja uma confrontação com amor, é claro, com equilíbrio, na hora certa, no lugar certo, mas com muita transparência, com muita verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Pastor, eu sou Gonçalves, Deus abençoe. Sou de Maceió, Alagoas. Meu nome é Fernando Pedrosa. Então, a dúvida que eu tenho, pastor, é o seguinte: eu fui casado durante 7 anos. Infelizmente, nós divorciamos faz 1 ano e meio. Por que nós divorciamos? Por conta de ministérios diferentes. A gente era do ministério, só que ela não tinha o mesmo ministério focado no meu. Eu trabalho muito na obra e ela focava e brigava, enfim. Estou conhecendo outra pessoa. Essa pessoa também foi casada, enfim. Ela foi traída, né? Nessa ocasião, biblicamente, nós podemos nos juntar e tornar uma nova família? Olha, a Bíblia fala de forma muito clara, na verdade, sobre a questão do adultério, né? Do adultério. E existem outras causas, é claro, que pode necessariamente levar a uma separação. Por exemplo, abuso sexual, agressão física, não é? Há uma separação. Sabe, irmão, qual que é a minha grande preocupação? É com a banalização do casamento e a implantação da cultura do divórcio, não é? O nosso papel aqui como pastor é mostrar o valor, a importância do casamento e ajudar o máximo de casais possível a encontrar restauração, vitória em Cristo. E aí eu tenho uma palavra aqui para quem não casou ainda. Eu estava falando sobre isso com a minha esposa ontem em uma live, dizendo o seguinte: antes de se casar, conversem sobre esta questão. Antes de casar, conversem sobre esta questão séria da missão de vida, do sonho de cada um, do propósito de cada um. Por quê? Porque depois que se casa, fica muito complicado resolver esse tipo de questão, e vocês perceberam aí que houve uma separação
porque a esposa não se casou com a missão do marido. Isso é muito sério. Vamos ouvir mais uma pergunta. Pastor, boa tarde. Meu nome é Débora e eu queria saber se quando Deus ele responde que uma pessoa não é para ser para nós, como no meu caso, 2 irmãs me revelaram que meu esposo não era para mim. O senhor e ele foi embora de casa. E o senhor acredita que ele pode ser transformado e Deus pode trazer de volta para mim, sendo que eu tenho uma filha com ele? E outra coisa, em relação à igreja, ele já foi evangélico, mas não tem vontade mais de ir para a igreja. O senhor acredita que Deus pode transformá-lo, ele? Veja só, aqui é uma questão, né, bastante também séria. Eu já ouvi cada profecia que essas pessoas não têm noção da seriedade daquilo que falam. Como pode? Eu já vi isso acontecer, de uma profeta falar para o marido que aquela mulher não era para ele e que em separando ele não perderia o altar, porque o cara era pastor, não perderia o altar. Sabe, gente, é um negócio esquisito e muito estranho, tá? É muito estranho. Primeiro, irmã, cuidado com profecias. Qualquer profecia que não passa pelo filtro da palavra de Deus deve deixar para lá, tá? Deve deixar para lá. Vou repetir, qualquer profecia que não passa pelo filtro da palavra, que não está alinhada com a palavra, que não tem validação pela palavra, deve deixar para lá, irmã, esse tipo de profecia. Segundo, se eu creio que o seu marido que Deus pode transformar o seu marido, creio que Deus pode transformar, pode mudar, sim, o seu marido. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. Então, eu creio que Deus pode, e se você está orando e pode esperar um pouco mais e ver nele alguns sinais de arrependimento, é uma razão maior ainda para você continuar orando por um milagre. Eu tenho 20 anos de casada. Mais uma pergunta aqui, vamos ver. Eu tenho 20 anos de casadas, 13 anos de evangélica. E depois desses anos, o meu convívio conjugal está muito difícil, porque meu marido nunca teve compromisso em me acompanhar nas obras de Deus. E hoje eu sinto uma certa dificuldade de tantas palavras contrárias, uma barreira muito grande, de eu não conseguir dialogar, porque até mesmo que muitas vezes eu já tentei, mas só me decepciono. Então, o que eu faço? Porque eu já não tenho mais desejo, não sinto mais desejo de conversar, de ter uma vida conjugal íntima. Às vezes só pela necessidade física acontece. E não... Boa tarde, pastor. Vamos ver a próxima É exatamente isso que está acontecendo na minha casa. Eu já espanquei o meu filho. Hoje ele vai completar 13 anos e ele não consegue me perdoar, né? Vivo nesse dilema. Oro pela vida dele todos os dias, mas ele não consegue me perdoar e anda pelos caminhos errados, mesmo eu querendo e mostrando a ele o caminho certo. Bom, nós temos aqui duas situações diferentes, não é? Uma que é o marido que está decepcionando, frustrando, cansando a esposa. E infelizmente é o que mais chega pra gente aqui, não é? Mulheres cansadas, vivendo ao lado de um marido que não coopera, não ajuda, não inspira, certo? E é muito difícil também a gente dar aqui uma palavra de orientação sem ouvir os dois lados, entendeu? É fácil a gente ouvir um lado e pré-julgar. Agora existe o outro lado também.
existe um outro lado. Até porque eu costumo dizer que ninguém erra sozinho. Ninguém erra sozinho. Geralmente, num problema conjugal, os dois têm responsabilidades. Os dois têm responsabilidades. Esse é um ponto. Então, irmã, faça uma autoanálise. Veja se você não precisa mudar para Deus processar a mudança no seu marido também. Agora, é muito importante que o casal busque participar daquilo que pode gerar mudança e transformação. Um encontro de casais, um jantar de casal, participar de um pequeno grupo de casais, uma célula, né, numa igreja, um pequeno grupo de casais, participar de um grupo de estudo bíblico, onde os dois se expõem ao poder da palavra de Deus. Isso tudo pode fazer uma grande diferença. Agora, a irmã deu um relato aqui muito sério. Ela espancou o filho. Isso é muito sério. Como eu gostaria de gritar isso dentro de cada casa do Brasil. A maneira como uma mãe disciplina um filho determina muita coisa. Essa mãe, pelo jeito, espancou de uma forma que provocou feridas na alma desse adolescente, que ele agora tem dificuldade de perdoá-la. Dificuldade de perdoá-la. E pelo jeito deve ser essa mãe com a qual o filho não conversa acho que há alguns anos. Irmã, agora você vai ter que orar. De repente o seu filho precisa passar por um atendimento psicológico, talvez através do pai, que pode ter uma relação melhor com o filho, não sei. Vocês precisam buscar ajuda terapêutica, psicológica, espiritual, para tentar alcançar o coração desse filho que está magoado, ferido, machucado e resistente em perdoar. Bom, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família.